Bom dia pessoal. Então a gente vai iniciar o segundo dia do nosso simpósio da Labiz e gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse dia, espero que sejam todos bem. Hoje a gente vai ter 3 palestras no período da manhã, mais algumas da tarde. Para dar início ao nosso dia, a gente convidou o professor Dr. Luiz Fernando Barzan. Ele possui graduação em Ciências Biológicas na Universidade Médica pela Unesp, também possui mestrado em Biologia Celular e Estrutural pela Unesp, ele fez doutorado em patologia pela Universidade Estadual do Município de Unesp e livre-docência em histologia também pela Unesp. Atualmente, ele é professor titular no Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, aqui do IB da Unesp, e também tem experiência na área de morfologia e patologia, e atua principalmente na temática modelos experimentais de carcinogênese química, detecção de substâncias químicas com potencial cancerígeno e patologia toxicológica e quimioprevenção do câncer. Pode começar, professor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente a iniciativa desse simpósio, agradecer a comissão organizadora desse evento. E eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que me parece um senso comum. No senso comum, a gente acredita que é importante fazer uma boa alimentação, tá certo? Uma alimentação saudável. Nem sempre isso é uma escolha individual. Às vezes eu posso escolher o que eu vou comer, mas nem sempre isso é possível, porque depende de uma série de situações, inclusive a situação econômica. Fazer uma boa alimentação significa poder comprar alimentos de qualidade e nem sempre a gente tem uma renda familiar que possibilita, a ingestão. Nem sempre nós temos essa possibilidade. Alguém aqui no café da manhã comeu uma fruta? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Qual é a indicação de consumo de frutas e verduras? 5 porções por dia. Alguém come 5 porções de fruta por dia? Impossível. Tá certo? É importante ter uma variedade do que a gente come. Então, o senso comum de uma boa alimentação faz bem para a saúde, mas nem sempre a gente consegue ter o hábito e as condições financeiras para comer. O foco desse evento em especial, o período de desenvolvimento fetal embrionário, perinatal, pós-natal. Eu já trabalhei um pouco com dores em relação à questão de compostos bioativos de alimentos, mas em especial vou falar do papel dos hábitos alimentares, como a dieta interfere em relação ao desenvolvimento de câncer ou risco de câncer. Esses 2 cânceres mais conhecidos de alta frequência têm uma grande relação entre dieta e risco de desenvolvimento do câncer, que é o câncer de mama e o câncer de colo. São 2 cânceres que são bem estabelecidos que fatores alimentares têm importância no desenvolvimento do risco desses tumores. Bom, isso aqui eu achei num site chamado Jornal da Ciência, que tinha o seguinte título: alimentos processados são mais perigosos do que os gordurosos, diz no nossos estudos. É meio dúbio aqui, porque tem muitos alimentos processados que são altamente gordurosos, tem altos níveis de gordura. Então, nem sempre nós estamos aí no dilema do processamento de alimentos. Hoje nós temos uma classificação de alimentos ultraprocessados e começam a aparecer nos estudos relacionando o consumo desses alimentos ultraprocessados com risco de câncer. Certo? Eu não posso dizer que, olhando para essa foto, eu não fico com vontade de comer uma pizza, um hambúrguer, certo? Então, às vezes a gente vai para lá de lá, tá certo? Às vezes a gente, então, o segredo é o balanço, é o equilíbrio, tá certo? Não precisamos ficar fazer altamente radicais, mas o equilíbrio é importante. Bom, quando a gente fala de alimentos processados,
né? Existem hoje novas classificações em relação aos. Eu estou errando no point, peraí. Deixa eu ver se eu. Pode provar esse negócio, mas esse é um pouquinho longe. Então, existem novas classificações internacionais em relação ao processamento de alimentos, tá certo? Algumas evidências e dados internacionais, né? O Brasil gera muito poucos dados, né, de confiança e com regularidade, né? Esse é um estudo americano indicando que 54% dos alimentos que os americanos compram no supermercado contém aditivos alimentares, tá certo? Esse é um estudo do Reino Unido, onde ele mostra que 57% das calorias diárias derivam de alimentos ultraprocessados, tá certo? Ninguém nega que o processamento de alimentos é importante, porque ele mantém a vida útil de prateleira, tá certo? Nós temos uma população mundial muito grande, tá certo? O processamento é importante para gerar, né, o alimento e estocar ele com um certo tempo, ok? E nessa classificação de alimentos ultraprocessados, nós temos 4 níveis. Os alimentos não processados, ou seja, tem um tipo de processamento. Os alimentos que têm alguma adição de alguma coisa que foi processada, certo? Os alimentos processados têm a sua formulação passam por vários procedimentos, e os alimentos ultraprocessados que hoje estão na moda, certo? Existe uma linha na saúde pública atacando aí de forma pesada o uso, né, o consumo de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles são normalmente calóricos e eles são mais baratos. Então, a pessoa que tem uma renda familiar baixa, para ele é muito mais barato comprar um alimento ultraprocessado do que comprar um alimento não processado numa feira, né? Muitas vezes um pouco mais caro. Muito bem, o que é o processamento? O processamento é incluir corantes, estabilizantes, emulsificantes, adoçantes, flavonoizantes, antioxidantes, ok? Que aumentam a vida de prateleira daquele produto. E eu agora recentemente tive um processo de papéis que está aprovado, que nós vamos estudar, né, o efeito de emulsificantes usados no processamento de alimentos sobre doença hepática gordurosa e também estudo de microflora intestinal, certo? É o papel desses emulsificantes como fatores aí que promovem, né, doença hepática e desbiose intestinal. Bom, o que a gente mais vê nos supermercados são alimentos processados, ok? Esse é um dado de um estudo da Organização Mundial da Saúde que compara a evolução de consumo de alimentos ultraprocessados de 2000 a 2013, tá certo? América do Norte, 2,3%, eles sempre comeram muito alimento processado. América Latina está aumentando, ou seja, nós estamos comendo mais alimentos ultraprocessados. Ásia e região correlata, 7,15%, Europa Ocidental, aumento de 300%. Então, nós estamos aumentando o consumo de alimentos ultraprocessados. Ok? E existem já alguns estudos relacionando o consumo de alimentos ultraprocessados com o risco e mortalidade por câncer no mundo. Certo? Tem uma comparação da onde mais nós estamos ingerindo mais processados, então o pão, né, os nossos alimentos de café da manhã também, né, gordura, condimentos, né, molhos. Então, de certa forma, a gente tem um alto consumo, né, tanto homem quanto mulher, consumo de alimentos que contêm algum tipo de processamento, né, específico. Então, hoje está muito em moda, né, essa preocupação com os alimentos ultraprocessados. Então, esses alimentos ultraprocessados, o consumo deles, seja durante a gestação, a lactação, durante, né, a vida adulta, pode trazer alguns riscos, né, e a ciência está se voltando hoje para estudar o efeito desses alimentos ultraprocessados. Bom, eu vou falar em especial do câncer, o câncer coloretal, que é um câncer de alta incidência na população humana. Existem dois padrões de câncer coloretal, o câncer esporádico, que não tem um fator genético propriamente dito associado. 60% a 65% dos cânceres coloreto, eles são de natureza esporádica, e existe, né, uma porcentagem
pouco menor, relacionada a uma história familiar de câncer de colo e algumas síndromes genéticas relacionadas ao próprio câncer de colo reto. Tá certo? Mas o mais comum, tá certo? O câncer de natureza esporádica e é um câncer altamente influenciado por fatores, em especial fatores nutricionais. Tá certo? O câncer de colo reto tem, tá certo, dois sítios importantes, né? O câncer de colo do lado direito, o câncer de colo do lado esquerdo, tá certo? E tem algumas características biológicas diferentes. Ok? Então, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de colo retal? Né? Tem que deixar bem claro que o fator de risco é importante, mas não significa que todos vão ter câncer de colo. Se todos comerem carne vermelha, terão câncer de colo? Não, existe um risco. Certo? Um risco de, uma probabilidade de. Certo? Então, quais são os principais fatores de risco associados ao câncer de colo retal? Podia tocar em cervejinha também toma, certo? Alto consumo de álcool, certo? Alcoolismo crônico, certo? É um fator de risco. Tabagismo, fator de risco não só para câncer de colo, para vários outros cânceres específicos, certo? Também um fator que aumenta o risco. Consumo de carne vermelha, deu muita briga essa história da carne vermelha como fator de risco, certo? Para quem produz a proteína animal, isso é um choque, né? Não comam carne vermelha porque pode ter câncer, né? Colo, né? Isso trouxe um revoluído, né? Uma discussão muito grande da literatura, tá certo? O grande problema da carne é o processamento da carne, tá certo? O risco é diferente. Então, o cara que come carne todo dia, sei lá, 250 gramas de carne todo dia, tem um risco maior de câncer de colo. O cara que come uma ou duas vezes, intercala com aves, intercala com peixe, dificilmente isso vai causar um risco importante. Carne é um alimento importante, tem proteína, é uma proteína de qualidade, tem acetilcina, tá certo? Ferro, então é importante comer carne, tá certo? Desculpa para quem é vegano, eventualmente é vegetariano não come, mas para quem come carne vermelha é um bom alimento, tá certo? Sedentarismo, coisa da modernidade, tá certo? Todos são, né? De certa forma, tem algum grau de sedentarismo. Depois dos 40, depois que você casa, né? Tem os filhos, parece que você fica mais sedentário ainda. Eu estou quase assim, eu não estou obeso, mas, tá certo? Sedentarismo é um fator de risco. Alimentos com alto teor calórico, não só de gordura, mas de açúcares simples, sacarose, frutose, glicose, tá certo? Não são fatores que aumentam o risco, tá certo? E quais são os fatores que reduzem? Ó, os nossos bonitinhos aqui, ó. Consumo, né, aumentar de frutas, verduras, alimentos que têm fibras, né? A fibra é fundamental para proteger o intestino grosso do câncer, tá certo? Então, são fatores de risco importantes. Por isso a dieta é um fator associado. Bom, o câncer de colo retal tem uma visão macroscópica, tá certo? Uma peça cirúrgica foi removida do paciente. Aqui nós temos, né, a massa tumoral, a dermatose de necrose, hemorragia. Qual a importância do câncer de colo? Essa aqui é uma previsão global para 2020. Para 2020 existe uma projeção de 10,1 milhões de novos casos de câncer de colo retal para homens, com uma taxa de mortalidade aproximadamente 5,5 milhões de mortes. Então, é um câncer importante, é um câncer evitável, porque tem formas de fazer prevenção, não é uma prevenção muito barata, é possível fazer colonoscopia para eventualmente detectar lesões em estágios anteriores. Tá certo? Alguns exames você pode fazer com sangue oculto nas fezes, também é um fator que pode ser utilizado. Ok? Então, para homens, o câncer de colo é o terceiro mais incidente e é o terceiro mais mortal em relação às mortes do câncer. Para a mulher, não muda muito, tá certo? Para a mulher, o câncer de colo retal é o segundo câncer mais incidente e o terceiro mais mortal. Então, um câncer de importância em saúde pública, um câncer que pode ser rastreado com prevenções, com campanhas de prevenção importantes. Ok? O câncer de colo retal ele atinge tanto países ou regiões que têm baixo índice de desenvolvimento humano. Então, a gente vê aqui em cima, né, principalmente Europa, Norte,
América do Norte e América, uma alta incidência de câncer, em países, inclusive, que têm índice de desenvolvimento mais elevado, e assim como uma taxa de mortalidade mais elevada, principalmente na Europa, nas Américas, em relação a esse tipo de câncer. Tá certo? Os países mais desenvolvidos têm sistemas de prevenção, de rastreamento, de detecção para fazer diagnóstico. Aqui, em países de baixo índice de desenvolvimento, inclui a África, então, às vezes, não se detecta a doença, o cara morre de câncer de colo e não tem diagnóstico no óbito de morte relacionada a esse câncer. Então, as baixas incidências na África são problemas eventualmente de diagnóstico, né, e de prevenção desse tipo de câncer. E como é esse câncer no Brasil? Tá certo? Tirando o câncer de pele, não melanoma, que são os carcinomas solares e vasos celulares, o câncer coloretal é o segundo mais incidente em homens, o segundo mais incidente em mulher. Então, um câncer importante, tá certo? Deve ser rastreado, deve ser acompanhado. O câncer de colo tem uma evolução morfológica e genética muito bem estabelecida. Nós temos, né, uma sequência já bem definida, que é a sequência adenoma e carcinoma, tá certo? O adenoma é uma lesão precursora benigna que pode progredir para a lesão maligna, tá certo? Que se estabelece e depois, eventualmente, pode gerar invasões de tecidos locais e metástases, né, que vai principalmente para o fígado, tá certo? Então, o processo de carcinoma de colo se inicia através de alterações em células epiteliais colônicas da glândula intestinal. Essas células começam a proliferar, tá certo? Formando uma lesão que normalmente se projeta para a luz, uma lesão céssio que se projeta, formando o que a gente chama de adenoma ou pólipo. E esses adenomas ou pólipos, né, eles progridem o câncer de colo, propriamente dito, e aí alguns clones dessas células tumorais começam a invadir, começam a glândula basal ou para submucosa, atravessam a muscular externa do intestino grosso e eventualmente sai da parede para fazer metástases linfonodos regionais e outros órgãos. Existe uma sequência muito bem estabelecida, conhecida. A mutação da PC é uma das iniciais, mutação no gene da família RAS, depois mutações no gene relacionadas a essa via, né, MAC-PI3K, alterações de sinalização do TGF-beta, que é o fator de crescimento e transformação beta, e o seu receptor, e a mutação do PCP3 é uma mutação mais tardia, nesse estágio mais avançado do câncer. Então já se conhece bem a sequência evolutiva dessa mutação. Bom, nós temos aí dois sítios primários dessa neoplasia, que é o sítio que a gente chama de colo direito e colo esquerdo. Eles são lesões de papel macroscópico diferente. Nesse lado direito, como as pedras ainda muito imperfeitas, não faz pressão sobre a parede, normalmente são lesões sérias que crescem em direção à luz. Certo? Os tumores dessa condição final, né, o bolo fecal está formado, tem uma consistência mais firme, então ela na verdade atravessa a parede, comprime um pouco mais a região, e os tumores no lado esquerdo são mais achatadinhos, promovem uma espessura de parede, mas não se projeta tanto, né, para a luz. Aqui normalmente há acendamento, né, nessas lesões aqui, eventualmente você pode detectar sangue nas fezes, a gente está mais próximo do fim, às vezes pode dar sangramento visível, inclusive nas fezes, tá certo? Não é que você vê sangue nas fezes, se você tem criança, pode ser uma fissura anal, pode ser, né, eventualmente hemorroides, uma lesão, né, de vaso, né? Então, eventualmente você tem que precisar que tem sangue nas fezes, mas nem sempre sangue nas fezes significa câncer, ok? E aí nós temos alguns padrões de mutações muito específicas do lado direito e do lado esquerdo, que são um pouquinho diferentes, e isso pode dar prognóstico um pouquinho diferente, tá certo? O tumor do lado direito normalmente é um tumor de pessoas de idade avançada. Então, o tumor de câncer de colo é um tumor de pessoas de mais idade, tá certo? Até pessoas acima de 60 a 65 anos. É um tumor que demora para desenvolver, tá certo? Tem um tempo de vida resolvimento grande, tá certo? Então, normalmente esse tumor do colo do lado direito causa vários sintomas de anemia, porque tem normalmente hemorragia, fadiga, fraqueza, por essa hemorragia que pode ocorrer, principalmente nessa região tumoral. Podemos detectar, né, a presença desse tumor fazendo teste de sangue nas fezes.
Do lado esquerdo, tá certo? Pode ter eventualmente uma obturação maior da parede, dificuldade na passagem, né, das fezes, normalmente dá obstipação, que é a dificuldade da passagem ao acúmulo de fezes aí atrás da região da lesão. Né? Às vezes, como perto da parede, você pode fazer fezes em formato de fita, né, porque vai diminuindo a luz da parede e normalmente você tem uma dor cólica referida mais comum. O câncer cólico ele passa por etapas, certo? Ele forma lesões, normalmente lesões polipoides, césseis, e em algum momento ele começa a atravessar a parede, certo? Esses são os estágios mais avançados. Aqui uma fotografia mostrando, né, o câncer aqui invadindo, já está saindo da camada muscular externa, vamos lembrar a histologia, mucosa, submucosa, muscular externa, aqui a serosa, o tumor já está atravessando. Aqui do lado tem um linfonodo, eventualmente, né, são fatores de risco. E aí você pode classificar o tumor, dependendo do estadiamento, se está invadido, se não está invadido, se tem linfonodo positivo ou não, e dependendo dessa classificação, quanto mais baixo nessa classificação, maior o risco, né, de morte, maior, pior é o prognóstico do paciente. Tá certo? A gente gostaria sempre de detectar o tumor nessa fase. Um tumor in situ, limitado a mucosa, ou no máximo a submucosa, ela é retida e o paciente está curado, tá certo? Então, nem sempre a gente detecta esse estágio, normalmente a gente já detecta um estágio avançado, tá certo? E o estágio mais avançado final são metástases, tá certo? Um fígado, e o paciente que tinha câncer de colo, ele tem vários sítios metastáticos no fígado. Então, só para não esquecer da histologia, certo que é uma mucosa colônica normal, vai ter revestimento, as criptas intestinais, muita célula calciforme, um estroma, sempre tem célula imunológica aqui, certo? Aqui do lado é o tumor é in situ, ok? A gente vê bem a diferença, existe uma hiperplasia aqui celular muito importante, uma displasia, perda de definição da célula calciforme. Eu vejo mitose aqui, ó, aqui em cima. Mitose ela está aqui embaixo, não aqui em cima, então eu vejo bastante figuras de mitose, né, uma displasia importante nessa lesão. Tá certo? É importante diagnosticar, fazer a classificação para ver qual é o efeito terapêutico mais adequado para o paciente. Bom, o câncer de colo reto está associado à dieta, e aí sempre tem a discussão. Né? Nós temos sempre a comparação da dieta ocidental, que é a dieta fast food, que é a dieta com alta ingestão calórica, certo? Então, grande consumo de carne processada vermelha, consumo de açúcares simples, refinados, gordura saturada em grande quantidade e baixa ingestão de frutas, fibras e outros componentes. Específico é a dieta mediterrânea, mas eu também gostaria de comer um pedacinho de salmão sempre, tá certo? Grãos, é importante isso. Então sempre há uma comparação. Então existe um risco menor de desenvolver câncer de colo quando você faz uma dieta de padrão mediterrâneo, né? E um risco maior quando você faz uma dieta de padrão ocidental. Bom, carne vermelha é um fator de risco importante. Mas por que ele é um fator de risco importante? Certo? O grande problema da carne vermelha é o processamento. O próprio processamento do alimento gera aminas aromáticas, que são mutagênicas e notórias. Pegar a carne e queimar diretamente no fogo causa pirrólise. E as pirrólises geram, né, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Certo? Queimar a carne diretamente no fogo gera uma série de substâncias mutagênicas e carcinogênicas. Por isso que existe uma relação no Rio Grande do Sul de alta incidência de câncer de esôfago. Eles acham que isso é relacionado a churrasco. O gaúcho come muito churrasco. Certo? Não é a carne em si, mas é a pirrólise. Tá certo? Que gera, né? Qual é a questão da carne? Além das substâncias que estão associadas no processamento. Na verdade, na carne nós temos, exatamente, vasos, hemácias tem hemoglobina, e nós temos a mioglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio dentro do músculo, da célula muscular. Tanto a hemoglobina como a mioglobina tem o que a gente chama de M, e o M carrega o ferro, tá certo? E o excesso de ferro, tá certo? Na célula epitelial colônica, o excesso de ferro causa estresse oxidativo. O ferro entra naquela reação de Fenton, tá certo? Aquela reação de Fenton se gera radicais livres, e esses radicais livres podem eventualmente
danificar ou levar a lesões mutagênicas na célula epitelial e iniciar o processo de carcinogênese. Certo? Esse é o grande problema da carne vermelha, a moelha é um deles, tá certo? Mas tem uma série de intritos de nitratos que também são complicados. Ok? Então a carne, de certa forma, quando você come a carne, você não é aquela carne processada, bife, tá? Carne vermelha, estou falando, certo? Você tem, né, ela é classificada como grupo 2A, provavelmente pode causar câncer, certo? Então a carne per si, tá certo? Você pode comer, não pode comer em excesso, talvez o excesso traga um risco. E o problema é o processado. A carne processada, o bacon que a gente gosta de comer, a salsicha, o salame, etc., ele está no grupo 1 e tem maior risco de câncer, certo? E o principal problema do M, certo, é que ele pode gerar, né, lesões ou formar compostos nitrosos ou formar, né, eventualmente gerar, né, radicais livres, gerar valorização lipídica, e aí isso pode iniciar um processo de carcinogênese no corpo. Ok? Bom, por que a gente tem que comer fibra? Então, a fibra também é um fator de risco que protege, né? Porque quando a gente come fibra, a fibra ela é fermentada por proteínas da nossa microbiota intestinal. Essa fermentação gera o que chamamos de ácidos graxos de cadeia curta. E os ácidos graxos de cadeia curta protegem o intestino contra o câncer. Tá certo? Então, se eu como pouca fibra, eu produzo pouco ácido graxo de cadeia curta, a minha proteção contra o câncer é menor. E a fibra também aumenta o volume das fezes, e as fezes têm trânsito mais rápido. Fezes, né, quem tem muita constipação, as fezes ficam mais tempo no intestino. Né? Quando as fezes ficam mais tempo no intestino, porque certas substâncias mutagênicas ficam por mais tempo no intestino. Se eu comer fibra, também acelera o trânsito intestinal e protege, né, contra o câncer. E a gordura, eventualmente, excesso de gordura está associado à obesidade, excesso que leva normalmente à desbiose, né, intestinal, leva a alteração de papel intestinal e, eventualmente, processo de inflamação sistêmica. Tá certo? Então, alta ingestão de gordura também é um fator de risco importante. Quanto mais gordura a gente come, mais ácido biliar a gente ingere, joga no intestino delgado, e esse é convertido em ácidos biliares secundários no intestino grosso, e o ácido biliar secundário ele é citotóxico para a célula epitelial, que é um fator de risco. Tá certo? Então, se você comer, fazer uma dieta balanceada, comer bastante fruta, bastante verdura, né, bastante alimentos que têm fibra, isso são fatores que te protegem. Tá certo? Como que a gente estuda câncer de colo? A gente faz modelos mentais. Tá certo? Então, a gente tem modelos mentais para testar esses fatores de risco, né, a nível experimental. Eu uso um modelo que usa essa droga, que é dimetilidazina, né, eu posso comprar ela ou o seu metabólico, o metabólico é gerado no fígado, então ele acaba o seu metabólico, passa por metabolismo hepático, vai para o luz do colo, e lá no colo as bactérias transformam, né, o metabólico em substâncias altamente reativas, e essas substâncias reativas vão causar danos no DNA, então causam metilação em bases específicas lá da célula epitelial intestinal, e isso inicia o processo de carcinogênese. Certo? Então a gente tem modelos para gerar o câncer de colo e fazer estudos com fatores alimentares. Bom, a primeira pergunta é qual a droga que eu vou usar? Você tem várias, certo? Tem vários protocolos específicos de indução, você pode usar rápido, você pode usar cardiólogos para fazer os seus modelos, tá certo? Eu ultimamente estou trabalhando bastante com cardiólogo, tá certo? Porque ele é menor, né? As dietas normalmente são dietas simplificadas, fica mais econômico trabalhar com cardiólogo e com rápido, tá certo? Então tem que escolher o modelo, tem que escolher a linhagem, saber se você trabalha com machos ou fêmeas. A literatura hoje grita por estudos com fêmeas, a gente só fica trabalhando com machos, né? E todos os resultados que a gente acha no experimental só para machos, a gente pode estar gerando dados sexo específico e a gente vai estudar as fêmeas também. Certo? Bom, eu escolho a substância carcinogênica. Qual linhagem que eu vou usar? Isso aqui eu estudo que compara linhagens de capitômios. Então, tem linhagens altamente suscetíveis, que geram 2,40 tumores em média, tá certo? Com linhagens que são altamente suscetíveis a tais substâncias carcinogênicas que eles não geram
tumores. Então tem que saber escolher a droga, saber escolher, né, a espécie que você vai utilizar, tá certo? E para ter um bom modelo, tá certo? Esses modelos de indução química de colo, eles induzem lesões, tá certo? Muito parecidas com as lesões humanas, tá certo? Esses aqui são exemplos dessas lesões, né, que são adenomas. Fala, pois eu faço a diferenciação de um adenoma com um adenocarcinoma, certo? Aí eu olho para a submucosa, não há invasão de submucosa, ainda é uma lesão in situ, tá certo? Um adenoma com lesão benigna. Esses modelos também geram lesões infiltrativas, adenocarcinomas, certo? Aqui é um adenocarcinoma já invadindo a camada muscular externa, aqui detalhes, né, do padrão tubular dessa neoplasia, essa é uma coisa mais comum. Mas o modelo também induz uma neoplasia comum de encontrar no ser humano, que é o adenocarcinoma mucinoso de colo, uma lesão que não cresce para luz, mas é extremamente invasiva, tá certo? A gente pode criar esses modelos para estudar esse evento, tá certo? Podemos usar esses modelos, a inflamação, tá certo? Para assimilar, né, o efeito do processo inflamatório no músculo colo retal, e as substâncias mais utilizadas é o BDS, que é um sal que induz colite, tá certo? Lá, induz inflamação do intestino grosso, e isso acelera o processo de desenvolvimento de tumor, tá certo? O protocolo feito de iniciação, e depois é o BDS, vários ciclos ou um ciclo único, e no final você tem um momento de tumores dentro de um ambiente inflamatório. Então tudo depende de qual é o seu objetivo. Tá certo? Quando você usa o BDS, né, o tempo de aparecimento das alterações ele é muito curto. Então aparece inicialmente a displasia, depois de 3 semanas adenocarcinoma, depois da 4ª semana começa a aparecer adenocarcinoma. Então é uma forma de você acelerar o processo e colocar o ambiente inflamatório associado. Tá certo? Esse é o pesquisador conhecido da área, Bert Boltins, que fez, né, toda essa teoria da evolução do câncer de colo, indicando as principais alterações moleculares que a gente observa ao longo da progressão do câncer. Quando a gente vai para o modelo do vivo, tá certo? Ele passa pelas mesmas etapas, tá certo? Forma lá uma lesão displásica, um adenoma, um adenocarcinoma, e as alterações moleculares nesse evento no modelo experimental é muito similar com o que acontece no ser humano. Então, é válido usar um modelo experimental, é válido porque ele mimetiza o tipo de lesão e a evolução molecular desse tumor. Além do tumor, né, foi detectado por essa pesquisadora, a Regina Birk, né, que foi o primeiro artigo em 1937, ela detectou uma lesão prenoplásica chamada foco de cripta berrante. Esse foco de cripta berrante é que origina adenomas e adenocarcinomas. Então, ela deu o carcinógeno para um novinho, analisou o colo, colado, né, sentiu o colo, fixa, coloca com os metilheiros, você consegue detectar essas lesões, contar. Ela viu uma relação direta entre desenvolvimento da lesão prenoplásica. Então, se eu quero fazer estudo, eu não preciso chegar a câncer. Eu posso fazer um protocolo mais curto e analisar o efeito, né, sobre a lesão prenoplásica. A lesão prenoplásica é essa, certo? Fotos de você deve isso no ser humano, certo? Aqui são fotos de lesões prenoplásticas no colo humano, mas também a gente detecta no corte histológico, tá certo? E também, né, na preparação histológica. Muitas dessas lesões prenoplásticas, elas são beta-carotidina positivas, ou seja, marcadores inclusive de progressão da lesão. Tudo bem? Então, nesses modelos você pode chegar a câncer ou eventualmente ficar só na lesão prenoplásica. Tudo bem? Eles têm uma série de características, a gente consegue detectar facilmente isso no corte imagem total, uma coloração muito barata do metilheiro, e aí você conta, notifica e compara com os seus grupos de interesse. Tudo bem? Então você tem a lesão que é menos displásica, o foco prenoplásico, a lesão que é mais displásica, normalmente essa mais displásica a gente evolui para câncer. Certo? Então, a minha história com o câncer colorectal é estudar compostos bioativos de alimentos ou, eventualmente, elementos funcionais desses modelos. Tá certo? Então, muitas das alterações genéticas que a gente vê no foco prenoplástico, ele é visto também no tumor.
Tudo bem? E eu estudo, então, quimioprevenção do câncer, certo? Então, são estudos que utilizam substâncias de natureza natural, ou temos, na verdade, compostos bioativos de alimentos, tá certo? Para tentar reduzir ou retardar o processo de evolução do câncer, certo? E existem aqueles agentes que bloqueiam o processo de iniciação, existem aqueles agentes que bloqueiam o processo de progressão da lesão. Depende do seu interesse, depende do protocolo e onde você quer fazer a intervenção. Certo? Então, assim, nós temos vários compostos bioativos em alimentos, certo? Os alimentos são matrizes complexas, certo? Em vários compostos específicos. Aqui alguns exemplos de substâncias quimiopreventivas. Nós temos lá a curcumina, nós temos o resveratrol, nós temos a capsaicina da pimenta, nós temos alguns compostos não só do mel, mas também do própolis, nós temos uma série de outras substâncias, né, a glicerina, né, a soja, nós temos uma série de substâncias aí, própolis, o indolfosfenato de magnésio. Tem várias substâncias bioativas que já são comprovadamente, né, possuindo atividades protetoras. É lógico que a gente precisa tomar cuidado. Uma vez o Globo Report apareceu um grupo no Rio de Janeiro falando assim: o resveratrol mata a célula tumoral no cultivo. Ainda bem que ela falou assim: para acontecer isso, o cara tinha que comer 11 quilos de uva por dia. Tá certo? Para matar a célula em cultura, tá certo? Precisa tomar cuidado, você vai concentração que ele usou. Nem sempre isso é factível na situação normal. Tá certo? Então, existem várias substâncias bioativas de alimentos que interferem na etapa de iniciação da carcinogênese. Pode alterar o metabolismo da substância carcinogênica, pode aumentar a identificação da substância carcinogênica, pode reduzir a formação de metabólitos reativos, pode proteger o DNA contra o dano genético, para não formar célula inicial. A célula inicial é propícia, certo? Vai formar lesões ferroplasmas e tumores, e às vezes esse processo é longo, né? O tumor pode levar um ano, até 1, 2, 3 anos para chegar um ano, se somar tudo, 10, 12 anos para chegar, eventualmente, num estágio de progressão final. Tá certo? Existem várias substâncias bioativas de alimentos que podem ou inibir a formação de célula iniciada ou diminuir a progressão, o crescimento e desenvolvimento do tumor. Ok? E aí, dependendo do seu protocolo, eu posso modular a iniciação, certo? Agente bloqueador, eu posso iniciar o processo de carcinogênese e modular posteriormente. Esses são os protocolos básicos. E vários artigos importantes já falam, de que a gente pode utilizar compostos bioativos de alimentos que tenham, eventualmente, atividades biológicas para inibir vias importantes de progressão do câncer. Certo? E alguns compostos bioativos podem inibir vias importantes. Eu não acredito que o indivíduo que tenha câncer, mesmo que ele tome um composto bioativo de alimentos, ele não vai ser curado do câncer, certo? O composto bioativo de alimentos, ele retarda os momentos. Então, no estágio terminal, nenhum composto bioativo de alimentos vai curar o indivíduo, pode levar a qualidade de vida, pode aumentar a resposta imunológica, mas assim, eu brinco que eu trabalhava com o cogumelo do sol, e o pai me falou para mim: meu filho está com câncer, está morrendo, o que eu faço? Posso dar cogumelo do sol para ele? Certo? Qual a responsabilidade da sua pesquisa? Eu só vou mostrar alguns exemplos, Então, eu já trabalhei com várias substâncias, então eu trabalho na etapa de iniciação do carcinogênese corpos, nicoteno, simbiótico, que é uma junção de probiótico com prebiótico, certo? Aqui um outro exemplo, na verdade, é um composto, esse aqui é um alimento funcional, é o açaí, ele não come açaí, certo? A gente fez um estudo com câncer de colo na etapa de promoção. Vou só dar uns exemplos de trabalho nessa linha. E eu só vou dar um pouco mais de detalhe da capsaicina. A capsaicina é uma coisa meio estranha. Você comer pimenta causa câncer, pega um estudo nosso que mostra que o consumo alto de pimenta vermelha causa câncer gástrico, câncer intestinal. E é uma dúvida muito grande se comer pimenta é risco ou proteção contra a câncer. Eu trabalhei com essa substância, que é da ardência na pimenta, e fiz 2 estudos, certo? Um estudo da capsaicina na etapa de iniciação da carcinogênese, um estudo
6 grupos, 2 doses, certo? 50 miligramas, 3 vezes por semana. E a gente observou, por exemplo, que quando a gente dava capsaicina maior dose, ela protegia contra dano germinal induzido pelo carcinógeno, no células periféricas, certo? A gente observou que há uma série de alterações na mucosa colônica. Quando a gente dá capsaicina na maior dose, ela reduz esse impacto do cancerígeno na mucosa colônica. O que significa isso? Isso significa também na modulação de uma série de genes importantes associados a esse impacto, do carcinógeno na mucosa colônica, e aí a capsaicina reduz uma série, ou altera uma série de vias biológicas importantes, para a iniciação da carcinoma de colo, que reduz no fim, reduz o momento de nossa carga que é projeto de trabalho para fora. Então, quando você dá capsaicina na maior dose, ela reduz os momentos de lesões plasma. Então, tem um efeito protetor. E a gente fez um segundo estudo que a gente deu capsaicina depois da iniciação. Estava de promoção, a gente não viu grandes efeitos, então ela não promove câncer de colo, tá certo? Mas também tem pouco efeito protetor na carcinoma de colo. Nós estudamos as lesões plasmablastas e nós estudamos os tumores. Qual o resultado mais importante? É que na maior dose ela faz uma redução menor de lesão plasmablásica, mas não tem um defeito em relação ao número de tumores. A gente tem um pouquinho mais de lesão benigna do que maligna, mas estatisticamente, comparado com o grupo controle, a gente não vê grandes diferenças. Então, a capsaicina me parece não promover câncer de colo, e alguns estudos neurológicos estão mostrando que não existe fato. Eu posso usar esses modelos para estudar gestação e lactação? Nessa linha, eu fiz um estudo com dieta hiperlipídica na gestação e lactação, e depois nós iniciamos a prova. Depois, a gente observou que a mãe que come uma dieta hiperlipídica, ela gera descendências, e quando a gente dá o nascimento, esses descendentes têm mais exoplanoplasma e tumor do que aqueles filhotes ou cunhados que receberam uma dieta normal. Então, a gente consegue modular também, fazer estudos de dor nesses modelos de colo ou qualquer outro modelo que é assim. Certo, e agora a gente está indo para a microbiota intestinal. Então, a microbiota intestinal é fundamental para a saúde do intestino grosso, e também a gente sabe que ela está operada no câncer de colo. Esse é um estudo, você tem tempo aí, já estourei? Então, esse é um artigo que saiu na Nature dos Gastroenterology Pathology, onde ele fez análise de microflora intestinal, e quando ele compara indivíduo normal e indivíduos que têm câncer em vários estágios no momento do câncer, certo? Há uma série de alterações de microbiota importantes, principalmente em pacientes que têm câncer de colo. Então, pacientes que têm câncer de colo têm alterações de microbiota, certo? Que a gente chama de disbiose. É causa ou é efeito? Não sei, certo? Mas isso é bem comprovado. Se eu pegar um animalzinho que tem disbiose, pegar essas coisas, fazer um transporte para um animal normal, sadio, esse animal sadio começa a ter alterações metabólicas, certo? Transplante de fezes é importante para tratar doenças, mas também, se você tirar um indivíduo doente e passar para um indivíduo saudável, começa a ter sintomas importantes. Certo? O microbiota está na roda, tá certo? O modelo carcinogênico hepático dividido em Brasília também tem alteração de microbiota, que é o controle do animal grupo iniciado para câncer de colo, mas também tem alteração. Então há uma divisão muito clara, tá certo? Entre animais controles e animais que têm câncer de colo. Tá certo? Desbiose intestinal está associada a câncer. Então, assim, quando a gente come alimentos com alto teor de gordura e de açúcar, tá certo? A gente causa uma série de alterações importantes, uma redução importante da barreira intestinal. Quando a gente quebra ou afrouxa essa barreira intestinal, alguns produtos bacterianos atravessam a parede epitelial, e esses produtos bacterianos vão para a corrente circulatória, induzem inflamação do tecido adiposo, no fígado, tá certo? E em outros órgãos. Certo? Também o excesso de açúcar e gordura causa uma série de alterações do tecido adiposo, um aumento, hipertrofia, morte de adipócitos,
processo inflamatório no próprio tecido adiposo. Tudo isso leva a processos inflamatórios também no fígado. O fígado acumula um excesso de gordura, de carboidrato, na forma de triglicerídeos, leva a esteatose hepática, processos inflamatórios que desencadeiam uma série de doenças. E nós temos mais interesse hoje, nossos modelos são modelos de esteatohepatite não alcoólica. Certo? Só para mostrar isso, né? Quando você dá essas dietas hiperlipídicas e hipercalóricas, o animal fica obeso, né? Dá esteatose hepática importante, essa é a falta do fígado dos animais esteatóticos, certo? Desenvolve doença hepática. Eles têm um perfil de expressão gênica no fígado, né? Principalmente envolvendo genes, resposta imunológica, lesão celular, resposta inflamatória, ou seja, a gente induz um processo inflamatório importante no fígado, utilizando essas dietas. E, eventualmente, a gente causa também uma desbiose intestinal importante, certo? Aumentando principalmente na dieta ocidental, nessa dieta dos animais, principalmente bactérias desse filo, filocutus, e reduz a quantidade de bactérias desse filo, que chama bacteroidetes, e isso está muito relacionado também com o que acontece no ser humano. Então, nós temos hoje um modelo de obesidade, um modelo de doença hepática, certo? Que causa desbiose pode ser utilizado para estudos de modulação por agentes compostos ativos. Então, hoje, o microbiota está em moda, certo? Microbiota na pele, no intestino, no pulmão, cavidade oral, microbiota no próprio tumor, microbiota vaginal. Então, hoje está em moda estudar os efeitos da microbiota. Então, hoje a gente sabe que algumas doenças cerebrais podem ser relacionadas também com desbiose desse não. Então, está em moda. Quem gostar da ideia, certo? Vai em frente. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês em relação à ideia de dieta interfere, tá certo? Tentar deixar aqui para vocês a ideia de a gente tentar fazer uma alimentação mais balanceada possível, nem sempre, né? Isso é possível. Se você está num ambiente de trabalho, não tem tempo para sentar, para almoçar, tudo na correria, como você vai fazer uma alimentação adequada. Mas se você conseguir, pelo menos à noite, em casa, fazer uma boa alimentação, trazer frutas, verduras, fazer exercício, tá certo? Então, se você fazer exercício, maravilha. Se você for, se você se alimentar bem, né? Tomar sua cervejinha moderadamente, certo? Seu vinho, maravilha. Eu acho que você vai ser feliz, tá certo? E ele vai evitar uma série de complicações, de obesidade, tá certo? Coisa em casa é tradicional, sábado à noite uma pizza. Eu não vou deixar de comer pizza, pode ser um alimento altamente gorduroso, calórico. Então, assim, tudo é radicalismo, trocar a dieta, comer fruta a semana inteira. Isso é grande uma semana. Agora, assim, você voltou a comer tudo aquilo de novo, certo? Então, equilíbrio é a palavra-chave. Certo? A dieta está aberta também para estudar os efeitos dóricos. Certo? Seja em modelo de colo, não é tão tradicional, certo? Nós temos um problema muito grande de dor de próstata. Eu comecei a fazer uma coisa dor de mama, dor, que a gente também trabalhou, né? Mas colo, portanto, vocês podem ver um pouco a questão, né, da herança paterna ou materna como um fator difícil, para não ser um fator genético, certo? A dieta, dor de terceiro colo é muito pouco explorada. Ok? Agradeço, fico à disposição, certo? Muito obrigado pela palestra, professor Luiz. Agora a gente abre para dúvidas. Alguém tem alguma? Bom dia, obrigada pela palestra, professor. Eu tenho uma dúvida em relação a. Eu vi alguns artigos falando de algumas diferenças na incidência de câncer de colo ascendente, transverso, descendente. Em relação à patologia, você tem algum trabalho que mostre morfologicamente essas alterações?
de acordo com as regiões do polo. Eu vi alguma coisa de organizações de moleculares também. Eu tenho existe o padrão macroscópico, que é diferente, tá certo? No colo direito, que inclui ascendente, boa parte do transverso, as lesões são lesões corpóreas, elas crescem para o osso, certo? Ela não tem a força mecânica das pernas comprimindo a lesão que está crescendo. Por isso que a lesão, ou os tumores de colo esquerdo, são lesões mais planas, certo? Tem influência dessa força mecânica do bolo fecal nessa região, certo? Mas existem algumas mutações que são mais frequentes no lado direito e outras que são mais frequentes do lado esquerdo. Então existe um padrão macro bem estabelecido e um padrão molecular bem característico. Então não existe assim é mais comum para as pessoas muito senis têm mais lado direito do que esquerdo. Isso é ruim porque os sintomas são muito pouco. Quando você tem lado esquerdo, você tem um sangramento, percebe nas pernas, isso é um sinal, ou às vezes a dor é um sinal. Portanto, do lado direito, normalmente, quando se detecta uma estágio de bastante avançada. Bem, eu sei se eu agradeço o que do Doha, só para dar uma respirada, mas sim, esses modelos são partidos também para os momentos aí, esse momento de biografia são fantásticos e fundamentais. Luiz, muito obrigada pela palestra maravilhosa. Você chegou a fazer trabalhos com animais programados, né? Você fez as fêmeas, acredito? Isso. Programados de descrição proteica. Isso. Nós fizemos alguns trabalhos de colaboração com o professor Juscelino, pegando as fêmeas que foram programadas para restrição proteica. Certo? Então a gente fez um estudo que a gente publicou um bicho especial o Juscelino era editor, um estudo, né, que a gente pegou as fêmeas que tinham restrição proteica e a gente iniciou elas para câncer de mama, e as filhas de mães que tiveram restrição proteica tiveram incidência maior de câncer de mama, certo? E o que a gente olhou, o que a gente viu do ponto de vista genético, é que a filha de mãe restrita, ela responde menos ao dano de DNA induzido por parção, ou seja, o sistema de reparo dela é deficiente em relação a uma fêmea que foi alimentada numa dieta proteica normal. Então, os dados genéticos nos indicam que por que eu tenho câncer mais quantidade no fim? Porque essas fêmeas têm uma capacidade de reparo de lesão de DNA menor do que as mães, e isso aumenta a incidência de câncer. Então, na verdade, tem uma outra parte vai ser publicada, mas a gente vai ser definido, vou falar dentro dela, começa a ver que a gente tem a análise proteômica, mas ela vai nesse caminho. Certo? Mas você dá um agente carcinogênico. Isso, a gente dá um agente carcinogênico. Você já esperou ficar velhinho para ver ou não? Então, há possibilidade, certo? Mas assim, eu nunca cheguei nos 540, certo? Mas você pode estudar o aparecimento espontâneo da lesão, mas aí você tem que esperar lá no fim. Qual é esse fim, unidade de alimento? Tem que ser próximo de 2 anos no meu tempo. Ninguém conhece até 2 anos no bicho, né? Então, assim, a gente dá uma substância carcinogênica em dose baixa, e não adianta dar uma carga muito grande, porque você pode mascarar uma coisa que você fez antes, e aí quando você dá uma dose baixa, que a gente viu que deu poucos tumores, isso é importante, se a gente não deu uma dose muito alta para mascarar, você tem uma coisa de tumor numa velocidade mais rápida. Certo? Pode ser uma estratégia para ganhar tempo, mas é interessante, porque as ratas elas são extremamente resistentes a desenvolver tumor espontâneo de mama, certo? Então, isso é difícil. Se tiver uma incidência muito baixa no fim, você não vai conseguir uma diferença estatística às vezes importante. Então, o Thomas também trabalha muito com carcinoma de mama e ele inicia, certo? Mas o que é essa pergunta?
Se eu não iniciasse o processo de carcinogênese, será que teria câncer no fim? Essa pergunta ainda. Mas é muito importante saber que ela tem uma suscetibilidade maior. E também é importante isso, porque você pode não desenvolver, mas frente à exposição a alguma coisa, porque os nossos animais não são expostos, eles são controlados, né? Ah, sim. Mas a gente, na nossa realidade de vida, a gente é exposto. Então, se você tem uma capacidade melhor de se recuperar e não evitar que apareça, faz diferença. Em grande parte, assim, a gente mais ou menos controla a vida do bichinho. Não tem diferença, não. Certo? Você tem uma exposição aqui, quando na vida adulta você pode se tornar obeso, você pode. Tudo isso interfere a gente, né? No ser humano é mais difícil achar essa relação, porque a alimentação, ela é para várias fases da vida. Ele tem mais câncer. Qual foi o principal insumo? Foi aqui na gestação da nutrição, foi toda essa vida regressa de má alimentação, sedentarismo. Então, no ser humano é mais difícil de fechar essa ligação. Mas assim, eu também não sei, né? Quão grande é difícil fazer isso, né? Eu trabalho bastante com cafeína, com café, e o cara chega lá, olha, tomar 3 xícaras de café porque protege contra a fibra. Eu não sei nem que o cara consegue chegar nesse dado, sei que o cara pode beber, pode ter infecção final, pode ter um monte de coisa, mas tomar 3 copos de café por dia inclui o risco, não significa que você não vai ter câncer, pode ter o risco de, certo? Então, não é caso disso, mas porque eu trabalhei com café, mas eu tomo café manhã, tarde, noite. Bom, Luiz, o pessoal mais alguma pergunta antes de eu. Professor, tudo bem? Parabéns pela palestra. Você falou que tem poucos dados do colo e a relação com dores, poucos estudos. E pensando um pouco no começo do seu slide, da sua apresentação, a gente vê lá o alto consumo de alimentos ultraprocessados, isso é bastante clássico, tem bastante relação com a síndrome metabólica, etc. E essas mães, elas, no nosso sentido, da gestação da lactação, elas consomem esse alto índice de alimentos ultraprocessados, bem pouca caloria, alteração, açúcar, etc. Dá para a gente tentar hipotetizar que uma mãe, no sentido que se alimenta mal, não necessariamente uma restrição proteica, talvez uma restrição calórica, proposital ou não, ela aumente as chances do filho desenvolver câncer coloretal nesse conceito de hoje, porque geralmente essa criança vai para a escola, ela vai consumir alimento ultraprocessado, hiperlipídico. Então ali você tem um paralelo no qual a mãe tem um déficit talvez calórico, talvez proteico, e um filho que vai ter uma parte muito grande de lipídio, de açúcares simples, etc. Dá para fazer essa intersecção, em hipótese? Assim, diferente de alguns cânceres, principalmente os endócrinos, essa relação de exposição, gestação da câncer, câncer de colo nem fala da importância da alimentação materna no risco de câncer na mãe. Ninguém fala, não existe trabalho nessa linha. Não existe porque ninguém entrou, ou eventualmente não existe evidências muito fortes em relação a isso. Certo? Então, é um campo aberto. Para câncer de colo, é um campo aberto. Câncer de colo é vida pós-natal, dieta. É isso que o pessoal estuda, certo? E eventualmente, eu lembro num desses programas da tarde, falava assim, o cara falou, eu fiz uma reprogramação de genética. Olha, meus pais todos obesos. Eu fiz uma reprogramação, fui lá fazer musculação, melhorei, olha como estou. Pinta, musculoso, não sei se usa anabolizante, mas assim, eu mudei a minha programação de genética. Então, tudo isso é muito complexo. Você pode ter uma vida perversa, um fator genético importante e pode mudar radicalmente a vida. E esse risco que existia pode eventualmente até ser minimizado. Mas assim, tem câncer de cólon, que é um câncer muito direcionado a fator de dieta, de mama, certo? Não se tem nada, certo? Nem do ponto de vista clínico, tecnológico, e muito pouca coisa câncer de cólon. O único trabalho que nós fizemos, até a gente escreveu um artigo de revisão falando da importância da alimentação na gestação da nutrição, todos os ciclos têm um artigo novo, já na época, foi um artigo que a gente deu para a mãe, uma
crítica, com algumas reduções de vitamina D, alguns elementos, e aí eu acho com o complexo, né, a dieta como um todo. E aí, quando a gente deu o cancerismo aqui, lá no fim, tinha mais certo? Esse foi um dos últimos, acho que é um partido que existe aí nessa linha de, vamos dizer, de dor com câncer de colo. Certo? Não tem mais ninguém fazendo nada, ficou aberto sobre